Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso curso, a nossa segunda aula do módulo 4. É isso aí, estamos de volta nesse formato novo aí, formato virtual, né, nas aulas virtuais, como eu disse na aula passada. Nós mudamos o formato e eu estou gravando essas aulas porque com a turma eu não consegui um método de gravação eficiente, não ficou legal. E eu estou refazendo essas duas aulas que a gente acabou perdendo ali, né, a gravação da forma tradicional, né? Vocês vão perceber que a partir da próxima aula a turma já vai estar presente, conversando, trocando ideia aqui comigo. Muito bem. Hoje a gente vai falar, continuando aí o módulo 4, na aula passada a gente entrou na questão da escrita, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando da psicografia, né? A gente viu a pneumatografia ou escrita direta, os textos que apareciam diretamente sobre o papel. Vimos lá o caso do festim de Baltazar, né? Falamos até sobre a questão de Moisés, materialização, foi uma aula bem interessante. Hoje nós vamos entrar especificamente na questão da psicografia. E como sempre a gente faz, vamos entender o nome, né? Alguns termos parecem um pouco estranhos, difíceis de entender, né? Percebam aí que a palavra psicografia também vem do grego, do psico, como a gente aprendeu lá na psicofonia, né? Psico vem de alma, significa alma. Grafia, como a gente viu na aula passada, né, na pneumatografia, vem da escrita, escrever. Né? A psicofonia vem da alma, da fala, né? Ou seja, a questão do espírito falar através do médium. Aqui a gente está falando da psicografia, é o espírito escrever através do médium. Para a gente entender isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, fazer aqui uma breve aulinha de história para poder entender isso da forma mais adequada. E a gente vai acabar entrando ali nessa questão das mesas girantes. Vai começar a entender como surgiu o Espiritismo. Né? Mas por que eu estou falando de surgimento do Espiritismo, se a aula é de psicografia? Porque começou justamente através dos fenômenos físicos que foram modificando ao longo do tempo e até chegar na psicografia. Foram as primeiras manifestações, digamos, intelectuais, foi a psicografia. Né? Então, a gente tem aí, meados do século XIX, quando os fenômenos surgiram por todo o mundo, na América, na Europa, né, que objetos começaram a se mover. E na Europa surgiu um movimento ali em que pessoas, até mesmo da alta sociedade, começaram a se reunir para assistir esses fenômenos. Né? E um fenômeno muito comum, que passou a ser comum, motivo até de reuniões, igual a gente conhece hoje como, né, os happy hours, que nós temos aqui, que você senta num bar para conversar com os amigos, tomar uma cerveja e ter um momento de descontração. Naquela época, o momento de descontração era de assistir esses fenômenos, conhecidos como mesas girantes, porque os objetos que se mexiam mais comumente eram as mesas, na qual eles sentavam em volta e elas se moviam de um lado para o outro, e até mesmo, como você vê nessa imagem, elas tinha suspensão no ar dessa mesa. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir daí começou-se a estabelecer, então, um processo de comunicação com os espíritos, certo? As mesas começaram a responder perguntas. Né? Então, foi determinado que, por exemplo, através de determinado número de batidas que poderia haver ali, a mesa responderia a resposta tipo simples, tipo sim ou não. E ali começou a se estabelecer um processo de comunicação com as mesas até então. Né? Kardec, então, até então não gostava, não se interessava pelos fenômenos,
e um amigo um dia o convidou para participar de uma dessas sessões e com muito custo, com muito obstáculo, ele acabou cedendo e participando. E quando ele viu o fenômeno acontecer diante dos olhos dele, ele ficou muito intrigado. E percebendo que a mesa respondia às perguntas, né, e sendo um cientista, um pedagogo, uma pessoa da ciência, muito racional, ele começou a querer entender aquilo. Primeiro ele pensou da seguinte forma: isso tem uma causa, ou seja, todo efeito tem uma causa. Se isso é um efeito, se esse fenômeno é um efeito, ele vai ter uma causa. Porém, se esse fenômeno responde perguntas, se a mesa consegue responder perguntas, significa que é um efeito inteligente, capaz de raciocinar e dar respostas. Se o efeito é inteligente, portanto a causa do fenômeno também é inteligente. Foi onde Kardec então começou a pesquisar. E foi onde começaram-se a estabelecer métodos cada vez mais fáceis, mais dinâmicos para se obter as respostas. Respostas que eram feitas para as mesas, né? Até então. Por isso, o fenômeno das mesas girantes é muito importante, e foi a partir dele que surgiu o Espiritismo, porque foi a partir daí que Kardec então passou a estudar mais aprofundadamente sobre a questão. E através das respostas que as mesas foram dando, ele foi obtendo então um apanhado, uma ideia geral que se descortinava para a humanidade através da forma racional e científica, um instinto de pesquisa que Kardec tinha. Foi então que surgiu o Espiritismo, com o primeiro livro publicado em 1857, se eu não me engano, ou 58, alguma coisa assim, o Livro dos Espíritos. Por que chama esse livro? O Livro dos Espíritos. Porque eram respostas dadas por pessoas que já haviam morrido. Até então não se existia esse termo, espírito, né? Eram pessoas que haviam morrido respondendo às perguntas que ele fazia, através de um método científico muito sério, muito sério. E então ele percebendo que existia então que a vida não terminava com a morte do corpo físico, se deslumbrou ali, se viu, se descobriu todo um mundo, ou seja, o plano espiritual que se revelava para a humanidade e que Kardec estava trazendo de uma forma muito técnica, muito racional, muito específica, né, muito dirigida. Mas, voltando aqui, isso é para vocês terem uma noção de como surgiu o Espiritismo e por que esse fenômeno foi muito importante e por que também eu estou mencionando o fenômeno, né, das mesas girantes aqui para falar de psicografia. Porque, como eu disse, o processo de comunicação na época era muito precário, né? Imagina só, você fazer uma pergunta, a mesa batia uma vez para responder sim, batia duas vezes para responder não. Depois colocavam-se letras e a mesa apontava letras. Imagina o quanto esse processo era demorado, era um processo vagaroso, difícil, né? Imagina para você ter uma frase, quanto tempo demoraria para você ter as respostas. Percebendo essa dificuldade, né? essa morosidade no processo da comunicação ali com os espíritos, foram então sendo criados outras ferramentas, outros acessórios para que pudesse haver uma comunicação mais dinâmica, né, dos espíritos. E aí então foram criadas, dentre outras ferramentas, criaram-se as pranchetas. Né? Aqui uma figura que pode representar essa ferramenta na época, algo parecido com isso. Eles pegavam uma prancha de madeira, colocavam as rodinhas em duas extremidades, e na terceira extremidade
ficava a caneta, os médiuns apenas apoiavam as mãos sobre a prancheta e ela ia escrevendo, né? Trazendo ali um pouco mais de rapidez, um pouco mais de dinamismo, as respostas dos espíritos. Processos similares a essa prancheta era cesta. Imagina uma cestinha, um copo, alguma coisa parecida com isso, virado de cabeça para baixo, né? Um copo virado para baixo, um copo de madeira, uma cestinha de madeira, e no meio um furo com a caneta. E aí eles iam movimentando essa cesta também, aí escrevendo as palavras ali. E foram-se aprimorando esses processos aos poucos, até que perceberam que nada disso era necessário. Até que chegou num ponto que o próprio médium pegou um lápis ou uma caneta e, através do próprio médium, ele começou, então, a trazer os textos, trazer as mensagens escritas, né? Esse processo dessas ferramentas que eram utilizadas, esses acessórios, né, Kardec chamou de psicografia indireta. Foi chamado por Kardec de psicografia indireta, porque não era o médium pegar ele diretamente, a caneta, o lápis e escrever. Então, tá vendo que foi um processo partindo das mesas, pranchetas, cestas, e foi se aprimorando até entender-se que não precisava nada daquilo. Bastava o próprio médium empunhar-se, pegar a caneta, pegar o lápis. A partir do processo que o médium começou a escrever diretamente, foi onde Kardec chama de psicografia direta, né? Sem a utilização de nenhum acessório para que a mensagem fosse feita. Muito bem. Aí a coisa começou a trazer um outro nível, né? Porque aí as comunicações eram mais rápidas, mais dinâmicas. E agora, daqui para frente, para a gente entender o processo, eu vou precisar relembrar com vocês de quando a gente viu lá no capítulo 7 sobre a conexão mediúnica, a gente falou sobre o caminho do pensamento, onde uma conexão, né, a conexão do espírito com o médium se dá através do pensamento, e a gente estudou esse caminho aí, né? Como que funciona? Sai do pensamento, da mente do espírito, nesse primeiro passo. O pensamento se dirige até a mente do médium, segundo passo, né? O médium recebe o pensamento do espírito. A mente do médium ali, quem recebe na mente do médium, né, é a glândula pineal. A gente teve aí um capítulo específico, lá no capítulo 7 a gente falou especificamente sobre essa glândula, né? E a glândula pineal, então, tem a capacidade de receber essas ondas eletromagnéticas do pensamento, convertendo elas para sinais, ou seja, codificando essas ondas, entendendo, interpretando essas ondas, fazendo com que o cérebro do médium entenda e capte o pensamento. Dali, da glândula pineal, ela distribui para o cérebro, para o sistema nervoso. O cérebro vai para o sistema nervoso, essa mensagem, né? E dali vai para o órgão que transmite ou revela a comunicação. A gente estudou isso já, não precisa eu ficar entrando muito em detalhes. O que eu preciso lembrar a vocês é o seguinte: o que é importante aqui? Esse órgão que transmite ou revela a comunicação, no caso da psicografia, né, do médium escrevente, é a mão. Como a gente viu lá na psicofonia, né, o médium que transmitia a fala do espírito, o órgão era a garganta, né, o sistema vocal do médium. Aqui na psicografia, o processo é igual, todo o processo de conexão mediúnica, todo o processo de manifestação intelectual é esse o processo. Todas as vezes que você ouvir falar de um médium que transmite uma mensagem do espírito de forma intelectual, é esse o processo. Mente, glândula pineal, sistema nervoso. No nosso caso aqui,
O órgão é a mão do médium. Ele vai se utilizar, então, da sua própria mão para transmitir a mensagem, escrevendo a mensagem, né? Muito bem. Esse processo aí da conexão, né, mediúnica, no caso da psicografia, nós vamos ter aí algumas variações, tá? Nós temos variações nesse processo. E a primeira delas que a gente vai ver agora são os médiuns mecânicos. Muito bem. Vamos lembrar que lá na psicofonia a gente estudou sobre essas variações, né? Lembra que a psicofonia tinha variações, né? Tinha o médium intuitivo, né? Tinha aquele que não tinha consciência, o psicofônico inconsciente, o semiconsciente. A gente estudou essas variações. Na psicografia também tem essas variações, só que por causa do processo, não é um processo de fala, é um processo de escrita, essas variações se dão de forma parecida, porém com outro entendimento, com outros nomes, né, que a gente vai ver a partir de agora. A gente tem uma primeira variação de médiuns escreventes ou psicógrafos, os mecânicos. Muito bem. Quem são os mecânicos? São os médiuns que não têm consciência do que eles escrevem. Seria muito parecido com os médiuns inconscientes lá na psicofonia. Ele não sabe o que ele está escrevendo, não passa pela consciência, vamos dizer assim, acordada do médium, né? Então ele não sabe, ele não tem o conhecimento do que está escrevendo. Esse tipo de médium mecânico, ele é também chamado de médium passivo. Quando você fala médium passivo, não está sendo... A referência não é só para o psicógrafo. A gente pode falar isso também para os inconscientes lá na psicofonia. Ele é passivo, ele está dando passividade, ele não tem consciência daquela mensagem que o espírito traz. Então, por que aqui Kardec chamou de médium mecânico? Por que esse nome mecânico? Porque é como se a mão dele, a sensação que dá, é como se a mão ganhasse vida. Ela escreve sozinha. Está até aí no slide para você, para ficar mais fixado para você, né? A mão parece que escreve sozinha. O médium perde o controle da mão. Ele não tem controle sobre a sua mão, né? Vamos ver aqui o que Kardec nos traz sobre isso. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade. Claro que aqui estamos falando da vontade do médium, né? O espírito é que dá um impulso que é independente da vontade do médium. Ela funciona sem interrupção, malgrado o médium, ou seja, sem o conhecimento, o controle do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, se detém somente quando termina. Ou seja, enquanto o espírito estiver escrevendo ali, quando ele tiver algo para passar, enquanto ele não terminar a mensagem, o médium não vai ter o controle sobre a mão. Ele só vai liberar, digamos assim, entre aspas, a mão do médium quando ele terminar a mensagem, né? Então, o que a gente pode entender aí? É o seguinte, que, na verdade, como a gente entendeu lá o caminho do pensamento, que é tudo passa pelo sistema nervoso. Então, muito cuidado, pessoal, nessa hora, para você entender o seguinte. O espírito não está pegando na mão do médium, escrevendo, entendeu? Não é assim. Parece ser assim, quando Kardec traz essa mensagem falando, né? Ele toma o controle da mão do médium, malgrado o médium, né? O processo é feito mente com mente, espírito, médium.
tá? Ali na mente, o processo vai para o sistema nervoso e ali chega na mão, através do sistema nervoso. Portanto, não é o espírito que está dominando, segurando fisicamente a mão do médium. Está controlando a mão do médium pelo sistema nervoso, tá? E às vezes o médium tem a sensação é essa, que alguém está pegando na mão dele. Às vezes o espírito também não sabe do procedimento, ele não tem consciência de que o processo é via mente, via sistema nervoso. Às vezes o espírito ele faz aquilo instintivamente. E às vezes até ele acha que ele está pegando na mão do médium. Mas não é assim que funciona. Tá? É através da mente e sistema nervoso. Tá? A gente viu na aula passada a materialização e a gente falou sobre isso, que às vezes o espírito pode promover uma materialização, seja no plano espiritual, aqui no plano físico, instintivamente. Às vezes ele não sabe, desconhece o processo de como aquilo ocorre, mas ele faz. Tipo assim, eu fiz, não sei como, mas eu fiz. É mais ou menos isso. Aqui também. Aqui o espírito controla o sistema nervoso do médium sem saber. Muitas vezes, muitos espíritos não sabem que estão fazendo isso. Eles acham que estão pegando lá na mão do médium e escrevendo. E a sensação que o médium tem é a mesma, que alguém está pegando a sua mão e escrevendo. Sim, tá. Tem alguém pegando a sua mão e escrevendo, mas através do controle, do painel de controle que está aqui no cérebro e não no físico. Entenderam? Então a gente pode ver aí, ó, que os movimentos da mão correspondem à natureza do espírito. Ora, se o espírito está acessando o sistema nervoso do médium, o que isso quer dizer? Que a mão ela vai agir correspondente ao sentimento, à sensação que o espírito está. O que significa isso? Se o espírito estiver agitado, apreensivo, agressivo, for uma mensagem agressiva, né? O espírito inferior, por exemplo, a mão vai escrever mais rapidamente, ela vai ter movimentos bruscos, e há casos até que a mão joga o lápis. Né? A hora que termina a mensagem, joga o lápis, ou bate na mesa, ou joga o lápis na mesa. A mão, ela transfere aquela sensação do espírito. Da mesma forma que se for um bom espírito, um benfeitor, trazendo uma mensagem mais elucidativa, uma mensagem de cunho superior, a mão vai escrever mais suavemente, mais delicadamente, né? E não vai ter aquela carga emocional mais agressiva. Você vai perceber o médium escrevendo, você vai perceber isso na mão do médium, né? Mais uma prova dessa conexão, mais uma prova de como é feita esse acesso pelo sistema nervoso. Lembra quando a gente falou isso lá no capítulo 7? É uma via de mão dupla. O espírito sente o que o médium sente, o médium sente o que o espírito sente. Uma via de mão dupla. Muito bem. Então aqui a gente entendeu o processo dos médiuns mecânicos, né? Agora a gente vai ver os médiuns intuitivos. Mas a gente já falou sobre isso. Sim, a gente já falou sobre os médiuns intuitivos quando a gente falou da psicofonia. Que são aqueles que têm a consciência da mensagem. Ou seja, é exatamente aquilo que a gente falou na psicofonia. O médium recebe o pensamento, a ideia na sua mente, ele tem a consciência da ideia antes de transmiti-la. É como se ele fosse o intérprete, né? Vem a mensagem, ele processa na mente dele a mensagem, compreende a mensagem. Quem coloca as palavras na ideia é o próprio médium. Por isso que está escrito aí para você, ó. Ele é que escreve por si próprio, como se fosse um ditado mental. Vem a ideia na cabeça dele, ele processa aquilo, entende aquilo e ele mesmo vai escrevendo a mensagem. Então ele tem o papel de intérprete. Ou seja,
aqui o médium recebe a mensagem antes de escrevê-la, antes de passar ela para o papel, antes de transmiti-la. Se a gente for fazer um comparativo, é como se o médium mecânico fosse uma máquina que está ali, reproduzindo. E o médium intuitivo é um intérprete, que capta a mensagem, processa, entende e transmite. Tá? É mais ou menos esse o processo. E a gente tem também o processo dos médiuns semimecânicos. A gente também viu sobre isso na psicofonia, lembra? Quando a gente estudou os semiconscientes na psicofonia, é muito parecido. Aqui, como o nome, né, o inconsciente psicógrafo é o mecânico. Lá era inconsciente na psicofonia. E aí, quando ele era semi, né, tá ali no meio do caminho, era semiconsciente. Aqui é semimecânico. Ou seja, ele vai tendo consciência da mensagem durante a escrita, durante a mensagem. Vai acontecendo o processo e conforme ele vai escrevendo, ele vai entendendo a mensagem. Então, o que acontece com isso? A mão também, assim como o mecânico, no semimecânico, a mão ela sofre uma certa impulsão ali. A mão adquire um movimento que é independente da vontade do médium, porém, conforme ele vai escrevendo, ele vai tomando consciência. Então é um processo muito parecido com o mecânico. Mas o mecânico, ele não sabe nada. Ele só vai entender a mensagem depois que passou o ato mediúnico, acabou. Aí ele vai ler a mensagem. Ele só vai tomar a consciência dessa forma. O semimecânico não. Conforme ele vai escrevendo, ele já vai entendendo a mensagem, certo? Então, essa é a forma, a terceira variação, que a gente pode dizer assim, né, do médium psicógrafo. E aí Kardec faz uma comparação muito interessante para a gente visualizar esses três processos, né, de psicografia. Você tem aí, ó, no primeiro, que é o mecânico, esses colchetes eu que coloquei para ficar mais fácil de a gente entender, tá bom? No primeiro processo que a gente estudou, o mecânico, o pensamento segue o ato de escrever. Segue, vem depois, certo? No segundo, o precede. O segundo é o intuitivo, que a gente estudou aqui. Ou seja, vem antes. No primeiro, vem depois. No segundo, vem antes. Antes, a ideia vem antes. No terceiro, que é o semimecânico, o acompanha. Então, vamos ler de novo para vocês entenderem. No primeiro, processo mecânico, o pensamento vem antes do ato de escrever. No segundo, no intuitivo, o precede, vem depois. No terceiro, o acompanha. Estes últimos médiuns são os mais numerosos, ou seja, é muito mais comum, em grande quantidade, o psicógrafo ou médium escrevente semimecânico. A mão toma um impulso e ele acompanha a ideia conforme vai escrevendo. São as formas mais comuns de médiuns escreventes. Ok? Agora a gente vai ver um outro tipo de mediunidade de psicografia, que são os médiuns polígrafos. Os médiuns polígrafos. Olha só. Poli é de vários, diversos, grafos de grafia, de escrita, diversas formas de escrita. Bom, vamos entender então isso daí. O médium polígrafo, ele vai mudar a caligrafia de acordo com o espírito que se comunica. E isso é muito comum, tá? E tem os polígrafos que reproduzem exatamente a mesma caligrafia, o mesmo tipo de escrita que o espírito tinha em vida. Esses são raros. Vou diferenciar os dois para vocês terem uma ideia melhor. Muito bem. Os médiuns polígrafos comuns, que é esse primeiro item aí,
São aqueles, por exemplo, vamos supor que o médium escrevente recebe a mensagem do espírito do João. Então, o espírito João veio trazer uma mensagem. Então, eu sou o médium escrevente, eu vou escrever. E eu vou ter uma certa grafia ali. Vai ter uma certa grafia. Pode ser que a minha escrita mude um pouco. Letras mais arredondadas, maiores, enfim. Aí passou a mensagem do João já se desconectou, e vem uma segunda mensagem, um segundo espírito. Vamos dizer que é a Maria. A Maria se conectou comigo, eu também comecei a escrever a mensagem da Maria. E ali eu tenho uma grafia diferente, uma caligrafia diferente. Pode ser que ali eu tenha uma letra mais fina, menor, uma letra menor, um pouco mais esticada, ou seja, o tipo de letra que eu fiz quando eu recebi a mensagem da Maria foi diferente da que eu recebi o João. E acontece isso muito. Aí, na semana que vem, os dois se manifestam de novo. As letras que eu vou fazer referente às mensagens do João vão ser muito parecidas. E o tipo de letra que eu vou fazer referente às mensagens da Maria vão ser todas praticamente iguais. Isso não significa que era um tipo de letra que eles tinham em vida material, em vida física. Tá? Não é isso. De alguma forma, a gente não está falando aqui de sistema nervoso, comunicação de mente, acesso ao sistema nervoso. De alguma forma, por algum motivo, o meu sistema nervoso interpreta a mensagem do João dessa forma, transmitindo uma grafia determinada. Assim que ele interpreta, a da Maria diferente, tem outra grafia. A mão, ela não recebe a sensação do espírito. A gente não falou aqui que se o espírito está agressivo, irritado, a mão não fica mais agressiva, não fica mais com movimentos mais bruscos, né? Às vezes até joga o lápis. Então, quer dizer, como é sistema nervoso, a mão reflete, né? Aqui, gente, esses casos, é claro que só vão acontecer nos médiuns semimecânicos e mecânicos. Por quê? É onde o espírito dá um impulso na mão. Porque no intuitivo não tem isso. O espírito não chega a acessar o sistema nervoso, porque é o próprio médium que escreve, ele que está consciente escrevendo. Então o espírito não está acessando a mão do médium intuitivo pelo sistema nervoso, certo? Então esse processo do médium polígrafo só acontece nos mecânicos e semimecânicos. Tá? Então isso é muito comum que eu falei aqui. Chega o João é de um jeito que eu escrevo, chega a Maria é de outro jeito. Isso não tem nada a ver com o jeito que eles escreviam em vida. Não tem nada a ver. Porém, existem médiums raros, muito raros, que conseguem transmitir a caligrafia do espírito quando ele tinha ela ainda em vida encarnada. É possível isso acontecer, porém são muito raros, né? Existiu um caso, você já deve ter ouvido falar, se não vai ficar sabendo agora, de Chico Xavier, já conseguiu até mesmo conseguir liminares judiciais, porque o espírito veio transmitir uma mensagem. Era um caso, parece que, de um suposto assassinato, né, de um filho. O menino foi brincar com a arma e ele acabou morrendo. Então, como a arma era do pai, o principal suspeito era o pai. Então, suspeitaram-se que o pai tinha assassinado o próprio filho. E aí, Chico recebeu uma mensagem desse filho que desencarnou, assumindo que ele estava brincando com a arma e quando achou que não estava carregada, e fez a brincadeira e atirou na própria cabeça, suicidou-se, sem saber que a arma estava carregada. Então, ele exonerou o pai dessa culpa. E ele assinou a carta. Chico fez a assinatura psicografada desta mensagem e foram feitas várias análises técnicas
tá? Esse pessoal aí que analisa a letra, a assinatura, foi feita análises técnicas e verificou-se que realmente era a assinatura desse filho, né, já desencarnado. Raríssimo. Eu só ouvi falar dessa história do Chico, não ouvi falar de nenhum outro médium que tenha feito uma situação dessa, tenha produzido uma situação dessa, tá? Raríssimo, mas é possível. Então, ou seja, dentro de todas as mediunidades que ele tinha, né, o nosso querido Chico, ele também era um médium polígrafo, tá? Que muda a caligrafia, certo? Ficou claro aí? Lembre-se, se ficar dúvida, me chama depois, me chama lá no WhatsApp, no grupo, que eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Melhor não, vou tirar as suas dúvidas, né? Então a gente tem também os polígrafos. E uma variação, mais uma variação, né, dos médiuns escreventes são os poliglotas. São nomes que às vezes podem confundir, né, pessoal? Às vezes você pode confundir um pouco. Polígrafo de caligrafia, certo? Polígrafo é caligrafia. Poliglota que refere à língua, tá? Poliglota refere-se à língua. Então aqui eu não estou falando do tipo, da forma de escrever agora. Eu estou falando da língua. Ou seja, os poliglotas são aqueles que escrevem ou falam em línguas diferentes. Em línguas que ele não conhece. Vocês me perdoem, nesse slide nós temos aí esse segundo item, eu acabei esquecendo de apagar, que é do slide anterior, tá? Então vamos desconsiderar esse segundo item. O que vale aí é o primeiro item, escrevem ou falam em línguas que não conhecem, tá? Então o poliglota é aquele médium que escreve em outras línguas. Uma língua até mesmo que ele não conheça. Mas a gente já falou sobre isso aqui no curso, né? A gente já falou lá no capítulo 5, item 5.8.2, está até aí no slide, e no capítulo 8 também, no item 8.4. Lá no item do capítulo 5, a gente falou de médiums receberem as mensagens em outras línguas, né? Que são os poliglotas. Eu estou voltando nesse assunto porque acontece também na psicografia, tá? Acontece na escrita. Isso é possível acontecer. A gente estudou lá que é um processo mais difícil de acontecer, é complexo, porque existe aí vamos dizer assim, um obstáculo material para o espírito, né? Lembre-se, o espírito acessa o sistema nervoso, né? Se o médium não tem a consciência daquele idioma, é como se ele estivesse desenhando cada palavra, cada letra ali. Ele não sabe o que ele está escrevendo, não é a língua dele. Então o espírito tem que ter um acesso muito mais, digamos, material, entre aspas, com o médium. Ele literalmente tem que pegar na mão do médium e fazer ele escrever. Quando eu falo literalmente assim, ele tem que controlar de uma forma muito mais específica a mão do médium, lembrando que isso acontece no sistema nervoso. Bom, então é possível acontecer. E a gente viu também lá no capítulo 8, quando a gente falou da xenoglossia. Outra palavrinha aí, né? O Marcelo, quando está na turma, ele fica louco. Xenoglossia, quando a gente falou da questão dos 10 mandamentos, quando a gente falou de Pentecostes, lembram? Lá na psicofonia a gente falou de Pentecostes, o primeiro ato mediúnico registrado, né? Um processo de psicofonia onde ali as pessoas que estavam ali mediunizadas começaram a falar na língua das pessoas do local. Eram estrangeiros que estavam ali na festa e quando ficaram mediunizados, começaram a falar na língua dos nativos, né? Então, um processo de poliglota, um processo de xenoglossia. Então, na psicografia, isso também acontece, ok? Os poliglotas. A gente viu aí os polígrafos, que escrevem em forma de letra diferente, os poliglotas, que escrevem em língua diferente. Essa é a diferença, tá? A diferença é aí. Um escreve o desenho da letra
é igual ou ela muda conforme os espíritos se manifestam. Polígrafo. O outro é língua diferente, escreve em línguas que não conhece. Pode acontecer também do médium ter tido o conhecimento daquela língua em outras vidas, em outras reencarnações, porém nesta ele não se lembra. Como é um conhecimento que está no seu inconsciente, do espírito do médium, às vezes facilite um pouco o processo para o espírito que quer se comunicar, certo? E a gente tem também uma última variação, que são os iletrados. Também falamos sobre isso lá no capítulo 5. Também falamos sobre aqueles que não sabem ler ou escrever e escrevem durante o ato mediúnico, né? Na sua vida no dia a dia, quando está consciente, né, de si, ele não estudou, ele não se alfabetizou, então ele não sabe escrever, mas durante o ato mediúnico ele escreve. E esse processo, pessoal, é um processo ainda mais raro do que o poliglota, né? A gente também falou disso lá no capítulo 5, no mesmo item, e a gente viu que o obstáculo material para que isso aconteça é bem maior até do que o poliglota. Porque o poliglota, pelo menos, ele sabe escrever. Então ele tem já uma certa memória muscular, digamos assim. A mão dele já é habituada a escrever. O analfabeto não. Como vocês podem ver aí, ele é também chamado de médium analfabeto. Ele não sabe escrever. Imagina. Então, literalmente, o espírito tem que auxiliá-lo a desenhar cada letra, né? Claro que é um processo mais desgastante, tanto para o médium quanto para o espírito, e mais demorado, né? É a mesma coisa quando você está ensinando a criança, você pega na mão dela, começa a ajudar ela a escrever, vai sair ali uma frase, uma palavra assim bem trêmula, mal escrita, né? Acontece um processo semelhante. Então é isso. Nós temos todas essas variações, desde lado mecânico, semimecânico, intuitivo, polígrafo da escrita, poliglota da língua, né? E o iletrado ou analfabeto, que é o que não sabe escrever, porém, durante o ato mediúnico, ele consegue escrever. Certo? Então eu vou deixar aqui para vocês agora uma sugestão de atividade. Muito bem. Se você quiser treinar isso em casa, tá? Sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Tira um tempinho, uns minutinhos aí do seu dia, certo? No momento que você estiver mais tranquilo, sem interrupções, que não vão haver interrupções, faça primeiramente, aí vem a proteção, né? Faça uma oração, uma irradiação, você já sabe como fazer a irradiação. E se concentre por uns minutos. Deixe à sua disposição ali um papel e uma caneta, ou lápis. E fique ali em concentração. Perceba se não vai vir na sua mente algum pensamento diferente, alguma intuição. E perceba também se você nesse processo não vai vir alguma sensação no seu braço ou na sua mão, tá? Se não vai vir uma vontade de escrever. E a gente falou sobre a dúvida, né? Permita-se, persista, né? Confie na intuição. Veio aquela sensação na mão, uma vontade, pega o lápis e escreve. Não julgue. Neste momento não tem que ter nenhum julgamento se está escrevendo certo, se não está, se está escrevendo algo que você concorda ou não. Não. Fazendo isso, você vai criar um bloqueio. Deixa vir, independente do que seja, certo? Deixa vir. Pode ser só um desenho, um risco, um traço, um rabisco. Pode ser uma letra, pode ser uma palavra ou até mesmo uma frase inteira. Deixa vir, faça esse exercício que você vai perceber que você pode desenvolver a sua sensibilidade. Para alguns, talvez não venha com a mão, talvez venha só a intuição na mente. Para alguns, pode dar vontade de falar alguma coisa.
Para outros pode dar vontade de desenhar ou escrever. Enfim, se você se dedicar a fazer esse exercício, como os outros exercícios que a gente vem fazendo durante o curso, eu tenho certeza que pode vir algumas surpresas aí para você, certo? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, se você quiser, me chama, me pergunta, que eu vou estar à disposição. Essa é a nossa segunda aula do módulo 4, Psicografia. A partir da próxima aula vocês vão ver a turma aqui se manifestando comigo. A gente vai terminar, ainda não acabou, hein? Ainda tem mais algumas coisas aí para a gente falar sobre a psicografia. Nós vamos entender sobre o processo das cartas psicografadas, quando a gente deseja receber a mensagem de um ente querido, né? A gente está com uma saudade. A gente vai entender como se dá esse processo, né? Como que é possível recebermos uma carta de alguém que amamos, que já se encontra no plano espiritual. Mas não é tão simples quanto parece. Então, muito interessante, a gente vai entender melhor esse processo na próxima aula e vai ser muito bacana e vai ter um outro assunto aí para a gente entrar também dentro deste módulo, para a gente fechar esse módulo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido, compreendido esta aula de hoje. E se você quiser, se inscreva nesse canal, porque você vai ter acesso às aulas de uma forma mais rápida, tá? Se inscreva no canal aqui, Sabedoria Fraterna, e ative as notificações. Assim que eu colocar o vídeo, vai aparecer uma notificação para você, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E eu vou deixando aqui então o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de você estar aqui me ouvindo e aprendendo comigo. Uma excelente semana, que Jesus te abençoe.